Devocional para as mulheres, Provérbios capítulo 3. Este capítulo possui 35 versículos ricos em ensinamentos e aprendizados que nos servem para nos santificar. Encontramos muitas instruções de como nós devemos agir, de confiar em Deus, de entregar os frutos das nossas mãos como primícias, de repreensão do cuidado de Deus, de sabedoria para agir com os fatos da vida, dos frutos da obediência e da confiança em Deus. Ele traz uma fonte inesgotável de instruções para a nossa vida. Nós precisamos ler, meditar, orar e obedecer. No nosso devocional, nós vamos observar o que o Senhor nos ensina entre os versículos do 1 ao 5. No verso 1, este capítulo inicia com uma palavra amorosa: Filho meu. Como é bom ler isso, se sentir filho desse Deus tão grande, magnífico, que em meio a toda a sua criação, Ele foi a nós, os redimidos em seu Filho Jesus Cristo, que Ele escolheu para amar e chamar de filhos. Observamos o amor de Deus, o zelo dele para com os seus eleitos, em deixar a sua palavra como instruções de como devemos viver. A sabedoria de Deus, que tanto repete para nós, faz com que evitamos o nosso sofrimento. Por isso que o Senhor nos diz que nós devemos pedir a Ele sabedoria. Somente quando nós temos o Senhor Jesus Cristo, santo, justo, amável, e o declaramos como Ele como sendo o nosso único Senhor, Redentor, Salvador, é possível adquirir a sabedoria de Deus, porque Ele é a sabedoria de Deus. O verso 1 e o 2, Deus de forma amorosa inicia nos dando uma instrução. Ele fala: não te esqueças a minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Se guardarmos os seus mandamentos, nós seremos bem-aventurados. Os nossos dias serão acrescentados sabedoria, entendimento, conhecimento, para discernir os fatos da nossa vida e evitarmos o pecado. A consequência será que, se evitarmos muitas coisas erradas que nos aborrecem e nos trazem problemas, nós vamos ter uma vida mais tranquila, com paz. O maior desejo dos pais para com os filhos é o seu bem-estar, porque ter um filho é algo maravilhoso. O amor por eles é extraordinário. Quando nós damos ordens ou proibimos de fazer alguma coisa é porque o amamos. Porque como um pai amoroso ensina ao seu filho as virtudes da vida e ensina o caminho que ele deve seguir para a salvação, ele investe tempo em ensino, em instrução, em oração, e ele segue ao seu lado, acompanhando o seu crescimento, o seu desenvolvimento da vida, para que ele não se desvie do caminho. Porque ele o ama. Esse pai amoroso que deseja que o seu filho leve para a vida os seus ensinamentos e que em todos os lugares ele saiba como proceder para evitar problemas. Os pais, com isso, tentam preservar os seus filhos de sofrimentos desnecessários. Por isso, eles ensinam e repreendem porque o amam de forma extraordinária. Muitas coisas nós podemos ensinar para uma criança, mas sem dúvida o mais importante é ensinar sobre Deus. A única coisa que importa é ensinar a fé em Jesus Cristo para servi-lo, para salvá-lo. É tudo isso que importa. E isso deve estar alinhado na nossa vida, vivendo nesse contexto de graça e servindo a Ele. Assim Deus age conosco. Ele tem nos ensinado o caminho, tem nos mostrado como devemos agir, como buscar o conhecimento, como a instrução nos livra dos sofrimentos da vida. Ele nos diz para guardarmos os seus mandamentos no coração de forma com que a gente o ame, em uma forma de demonstrar amor por Ele também. Entender que todas as instruções, os ensinamentos, as repreensões são para o nosso próprio benefício, para o nosso cuidado. Ainda no versículo 1, o Senhor nos pede para não esquecer a sua lei. O Senhor nos alerta: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. O esquecimento é uma deficiência da natureza humana. E para evitar o esquecimento de algo é necessário a gente constantemente rever, estudar sobre determinada situação
ou para sermos lembrados de algo. Porque o esquecimento nos traz prejuízos, nos traz frustrações. Por isso nós precisamos nos esforçar para ser lembrado daquilo que é importante para nós, daquilo que faz sentido para a nossa vida. Tudo que é importante para nós devemos nos esforçar para não esquecer, a fim de que nós não sejamos prejudicados. O Senhor nos diz, não esqueças. Quando o Senhor nos diz isso, existe esforço da nossa parte, existe diligência, exige leitura da palavra dele, estudo contínuo, oração, porque nós não podemos esquecer das Escrituras, nós precisamos lembrar a todo momento para vivermos. Deus usa muito essa palavra lembrar também nas Escrituras. Não basta apenas aprender, nós devemos continuar para lembrar, porque é muito fácil esquecer. Nós vivemos num mundo caído, onde muitas vozes concorrentes nos dizem como nós devemos agir. E observamos que todos esses conselhos se contradizem com as Escrituras. E com o tempo nós vemos que essas ideias também não são a vontade de Deus. E que tudo isso que o mundo defende são frutos passageiros, frustrados, diferente da vontade de Deus, das instruções que são fiéis e que produzem frutos pacíficos. Então nós precisamos aprender constantemente para lembrarmos, para vivermos. O verso 3, nós encontramos duas instruções importantes. Diz assim a palavra de Deus: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as em teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. O Senhor nos ensina alguns dos frutos do Espírito que devem fazer parte do nosso caráter. A benignidade, ser bom, porque Deus é bom, como está descrito em Mateus 19:17. Ser bom é ser honesto, é ser agradável a Deus. Os cristãos devem zelar pelo que é honesto, fazer o que é bom, não cansar de fazer o bem, como está escrito em Gálatas 6:9. Ser zeloso de boas obras e dar testemunho por meio delas, como também está escrito em 1 Pedro 2:12. O outro fruto do Espírito que o Senhor nos ensina aqui é sobre a fidelidade, ser de confiança, ser fiel, ser digno, que é o oposto da infidelidade, a qual nós podemos chamar também de adultério. Quando adulteramos uma ordem, uma lei, um mandamento, quando nós não obedecemos os seus mandamentos, estamos sendo infiéis, adulterando a sua palavra. Quando nós trocamos os mandamentos e as paixões do nosso coração pelas instruções de Deus, nós estamos sendo infiéis com Ele. A fidelidade é um compromisso com Deus, de observar os seus mandamentos e segui-los. Por isso a importância de estudar a sua palavra constantemente, para não esquecer, para ser fiel em seus mandamentos. E isso exige dedicação, esforço, mortificação da carne, renúncia do nosso modo de viver no mundo. Fidelidade exige compromisso, existe aliança, é um sinal de amor. E isso deve ser almejado e vivido por cada crente. O Senhor diz que se agirmos dessa forma, com benignidade e fidelidade, nós acharemos graça aos olhos de Deus e do homem. Deus aqui está nos sinalizando algo que Ele admira no nosso caráter, que agrada a Ele. Se formos fiéis a Deus, nós estaremos sendo fiéis às pessoas e com isso teremos bons relacionamentos com as pessoas e, consequentemente, usufruiremos de uma vida com mais paz. No verso 5 ele pede para confiar nele de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ele fala. É necessário confiar, é necessário conhecer. Eu não posso confiar em quem eu não conheço. E novamente exige de nós esforço diário de estudar as Escrituras, de conhecer a Deus e não esquecer dos seus mandamentos. Porque na medida que nós conhecemos a Deus, a nossa confiança e a nossa fé por Ele aumenta. O que nós aprendemos então nesse devocional enquanto mulheres? Nós aprendemos sobre o amor de Deus que estão sobre aqueles
que estão em Cristo Jesus, os seus filhos que amavelmente lhe dá instruções de como viver para ter uma vida com paz. Aprendemos que nós devemos evitar o esquecimento, porque ele traz prejuízos e frustrações. Deus pede para a gente não esquecer a lei dele. Por isso a importância das mulheres estudarem diariamente a palavra de Deus para não esquecer e para saber como proceder. Guardar os seus mandamentos no coração como instruções amorosas nos evitará muitos sofrimentos. Também aprendemos a ser mulheres benignas, bondosas, que não se cansa de fazer o bem, em especial o da sua casa, seu marido e filhos, como está descrito em Provérbios capítulo 31, verso 12. Sermos mulheres fiéis que dão frutos de obediência ao Senhor, também descrito em Provérbios capítulo 31, verso 28, que diz: seus filhos e marido a chamam bem-aventurada, e ele a louva. Então isso são virtudes que uma mulher precisa desenvolver para agradar a Deus. Como está descrito no verso 3, confiar no Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, desenvolver o hábito de oração, de estudo da palavra de Deus diariamente. Procurar obedecer às suas instruções. Em Hebreus capítulo 10, verso 38 diz: porque o justo viverá pela fé.